facto. E como estamos a tocar em Moçambique, aproveitando já agora, enquanto que a Amélia ainda não chegou depois, irei lançar a bola para ela também. Eh, o quadro que se vive agora, sabemos que o comandante-geral, que portanto, foi um dos artífices de vários problemas, foi exonerado. Chapo não está a ser fácil, não seria fácil, e não sei se será fácil para ele. Eh, qual é a visão que a mamã tem sobre este início de Chapo? Sem voltarmos na narrativa que, portanto, os resultados foram falsos e tal. Mas pronto, ele nesse momento assumiu e está com a situação do país. Como é que será os próximos dias, os próximos meses? Chapo vai reger, vai conseguir reger? Bom, eu acho que vai ser muito difícil e creio que a Frelimo, e nesse caso o Chapo vai ser presidente da Frelimo dentro de sensivelmente 20 dias, a partir do 14 de fevereiro, vai Uhum. assumir a presidência da Frelimo. Eu creio que Chapo e a Frelimo devem estar a tentar vencer o adversário, mas o adversário não estou a falar Venâncio, o Uhum. adversário, o povo que não quer o Chapo, que é muita gente, dá para perceber que é muita gente, Uhum. pelo cansaço. Mas não me parece que nos tempos de hoje essa seja a melhor estratégia, porque há de facto uma revolta popular em Moçambique, isto é uma Uhum. realidade e está aos olhos de todos. É uma revolta popular nacional, que também é uma nova realidade, porque até aqui a própria Renamo tem tido a sua ação, sobretudo centrada, passa o pleonasmo, no centro do país. Uhum. É mais o centro do país que se transformou na base da revolta da Renamo. E essa revolta da Renamo normalmente não tem envolvido o povo Uhum. do Rovuma ao Maputo. E é pela primeira vez que há um movimento nacional de revolta popular. E isto é Uhum. uma novidade com a qual a Frelimo tem dificuldades em lidar. Tem dificuldades em lidar e vai resolvendo com pequenos remendos. E vê-se agora, por exemplo, o Chapo decidiu que iam começar a cobrar a exportagem há 2, 3 dias atrás, mas, por outro lado, como a ordem do Venâncio era no sentido contrário, Venâncio é um fenómeno político, gostemos ou não gostemos da ideologia dele, a realidade é essa, é um fenómeno político. E toda essa massa que votou ou que apoia, porque há dois tipos de revoltantes, ou diria três, Uhum. se calhar. Há um revoltante que não quer a Frelimo, há Uhum. um revoltante que é apoiante incondicional de Venâncio, e há Uhum. um terceiro revoltante, que eu acho que essa é a maioria, que está a lutar contra as péssimas condições sociais em que as pessoas vivem. Estão a reivindicar o seu direito a ter uma vida digna. E depois de 50 anos, estamos perto, 50 anos da Frelimo, essas pessoas não vendo os seus principais problemas básicos resolvidos, acreditam que mudando de protagonista político, nesse caso passando para o Venâncio, acreditam que a partir daí terão outra vida. É verdade que dentro da Frelimo, a Frelimo hoje se transformou num partido um pouco parecido que o MPLA, onde a corrupção tem expoente máximo, Uhum. isso é uma realidade, e as eleições são sempre de credibilidade duvidosa, como diz um dos fundadores da Frelimo, que ainda está vivo, creio que é o único já vivo, o professor Helder Martins, que foi ministro da Saúde de Samora Machel, e outros ex-ministros de Samora Machel também, históricos da Frelimo, que são unânimes em reconhecer que as eleições moçambicanas não são nada credíveis. Por isso, Uhum. perante essa dificuldade, o povo obedece, uma parte do povo obedece o Venâncio, de tal Venâncio. forma que decidiram boicotar essa cobrança de portagens anunciada por Chapo.
Agora, como é que o Chapo vai governar se, Uhum. se de cada vez que sair à rua, porque eu não acredito que seja possível governar um país ficando todos os dias, os 5 anos de mandato, fechado num gabinete. De cada vez que o Chapo sair à rua, vai assistir a um protesto, como assistiu logo no primeiro dia da sua governação, numa espécie de uma igreja, num culto ecuménico que se realizou, e um dos participantes, um dos pastores, diz claramente ao Chapo que ele roubou votos. Como é que se governa com essa contestação diária em cada Uhum. sítio onde passa há um protesto? Eu não sei como é que ele E fará. não só, o que nós vimos também ali naquele protesto, que era uma ocasião para Chapo iniciar com este processo, de reconciliação. Não acha que Chapo deveria ter uma postura de, auscultar, e deixar o povo, exprimir toda a ira que ela tem? Por exemplo, o senhor que estava a protestar era um Um ministro do pastor, culto, não sei, sim, é é um um pastor pastor de uma igreja, sim. de uma igreja, Sim. e vimos ela ser, retirado da sala de uma forma compulsiva. E aí também já houve uma grande falha. Não devia ser a ocasião, de num ambiente harmonioso deixar o senhor falar e talvez o senhor presidente dialogar com ele mesmo aí. Aí foi uma falha do Chapo. Sim, o Chapo perdeu a oportunidade soberana para criar boa impressão. Que bastava uma coisa simples. Por exemplo, deixem o homem falar. Uma coisa como isto, simples. Mesmo que não quisesse dialogar com ele, bastava dizer: é a opinião dele, vamos ouvir a opinião desse nosso concidadão. Uma coisa tão Uhum. simples como isso. O Chapo deixou que as milícias e aqueles polícias levassem o homem com aquela força visível que o vídeo mostra, e que o levassem para uma esquadra, ou seja, não teve preso, mas teve detido, apreenderam o telefone. Ele perdeu ali uma oportunidade soberana para o fazer. E outra coisa que eu acho que o Chapo podia fazer para mostrar que é diferente de Inhosse, ou que é melhor que Inhosse, porque Inhosse foi até a Gorongosa conversar com Dlacama. O que o Chapo podia fazer antes de tudo isso, a primeira ação dele era no sentido da estabilidade e da busca de governabilidade. E como é que se Uhum. busca a governabilidade nesse contexto moçambicano? Conversando com o tal que tem a tal popularidade. Não há outra forma. Se não se conversar com Venâncio, Uhum. não será possível estabilidade em 5 anos de governação. Agora, quanto mais cedo, melhor. Adiar isso lá para as calendas gregas, na situação em que se encontra Moçambique, é acrescentar problemas ao problema. É o problema. Mas agora, o Chapo está a procurar este famoso diálogo, com o Mondlane. Possivelmente, não querem revelar, é bem possível que já houve contacto entre os dois via telefónica. Mas gostaria. O eh, Mondlane diz que não. Mondlane diz Sim. que não há nenhum contacto. Que nunca foi contactado. Não, aliás, o Mandlano disse uma coisa aí há uma semana ou duas, se não me engano, Uhum. que há um amigo comum que o contactou. E o Chapo quase que desmentiu isso. Disse: se existe esse amigo comum, eu não sei. Mas o Chapo tem sido receptível em termos das exigências que Mondlane apresentou para os primeiros 100 dias, excepto alguns. Isto não é também um sinal de um diálogo à distância? O Chapo fez uma coisa. No discurso de posse, algumas das medidas enunciadas que ele se propõe fazer ao longo destes 5 anos são medidas que decalcam do manifesto do Venâncio. Pronto, transmite ali a ideia de que ouviu a voz popular, porque se há uma parte considerável de cidadãos que seguem o Venâncio, é porque, a partir do princípio, estão de acordo com aquele manifesto. E assim Uhum. ele incluiu no seu
não diria programa, mas no seu anúncio do que será o seu programa de governação. Eu, sinceramente, eu acho isso muito positivo. Eu acho isto muito positivo, ir buscar as medidas daquele que tem a popularidade que tem. Porque essa representa uma parte do eleitorado, independentemente dos números, e eu tenho muitas dúvidas sobre esses números, eu e quase todos os moçambicanos, independentemente dos números, a verdade é que ele representa uma fasquia do eleitorado que não pode ser ignorado. E é esse eleitorado que está na rua e é esse eleitorado que não vai dar paz ao Chapo. Eu acho que foi uma boa medida ele adotar ou enunciar que vai incluir no seu programa, porque o programa ainda não está feito, né? Incluir no seu programa muitas das reivindicações do Venâncio. Agora, se o Venâncio precisava de fazer aquela coisa, dizer, copiou as minhas, me cabulou, eu não sei se isso era necessário. Eu acho que era perfeitamente dispensável. A propósito. Política é exatamente isso. A roda já está inventada há muito tempo. Nós vamos nos adaptando em função das circunstâncias. Eu acho que era perfeitamente dispensável. Assim ficou, parece aquela briga dos candengues, e eu acho que era perfeitamente dispensável. Mas, a propósito do Venâncio, porque estamos a falar muito, o nosso foco está muito, não só nosso, de muitas pessoas, está muito no Chapo. Venâncio, neste momento, é o líder do protesto, é líder do povo que não quer Chapo. Agora, a postura que Mondlane está a ter, porque há muitos observadores que começam a dizer, mas já não estamos a entender qual é a linha de Mondlane, não entendemos. Recentemente apareceu ou publicou fotografias com indumentária árabe. E as pessoas perguntam, mas o que é isto? Será que está lá de novo? Da islâmica. É preciso dizer uma coisa. Quem não conhece a realidade moçambicana não percebe. O Islão é a principal religião de Moçambique. E não se pode ignorar isso. Nenhum moçambicano ignora isso. Aliás, a presidente da Assembleia da República, a Madame Talapa, é islâmica. Sim. E ser islâmico na sociedade moçambicana é uma coisa comum. Se é uma religião maioritária, não estou a dizer que a maioria da população é islâmica, estou a dizer que é a religião maioritária, porque depois há outras religiões, né? Mas é a religião com mais fiéis, digamos assim, é a religião maioritária. E isso é uma questão que nenhum político pode ignorar isto. Para além de que Moçambique é um país de elevada religiosidade. Quer a nível dos políticos, quer a sociedade em geral, é um país de elevada religiosidade. E isto não pode ser uma coisa a descurar. Por isso, um político que pretende liderar o país tem que abraçar, naturalmente, todos os credos religiosos. Abraçar, então neste caso, Mondlane... confissão, fazer parte, mas tem que dialogar, tem que trazer para o seu programa todos os credos religiosos. Então, neste caso, o Mondlane, por aparecer com esta indumentária, tocou num bom target, no sentido, dialogou com a população islâmica que estou convosco, estamos juntos, é uma grande mensagem. Sim, sem dúvida. E é indispensável, os políticos fazem isso. Mas sim. Agora, e no caso do Mondlane, mas o Islão tem um poder muito grande, sim. Mas agora, Mondlane não tem partido político, estava associado, não associado, fez aliança com Podemos, Podemos entrou no Parlamento, houve aquele pranto todo, mas agora, ele tem público, ele tem povo, ele tem supporters. Não seria melhor o Mondlane fundar um partido em vez de ele ficar na solitária? Não, eu acho que ele vai fazer isso, ele não tem outra alternativa. Ou ele funda um partido, ou, que eu acho pouco provável, mas em política nunca se diz não definitivo, como a Renamo está numa crise de liderança,
eu já ouço vozes de gente da Renamo a pedir que a Renamo faça as pazes com o Mondlane. Não é o contrário, não é o Venâncio que vai fazer as pazes com a Renamo. Que a Renamo faça as pazes com o Venâncio e que o Venâncio regresse e assuma a liderança da Renamo. Não é uma questão fora de equação, acho eu, porque o Mondlane, o Venâncio, tem em Dhlakama o seu pai político espiritual. Por isso, se calhar, e como foi o único partido que Dhlakama teve, foi a Renamo, não é improvável que ele depois regresse a Renamo. Agora, criando uma formação nova, ele terá maior autonomia, porque não vai herdar muitos dos vícios que existem na Renamo e terá muito menos trabalho para fazer afirmar essa organização do que recuperar a Renamo. Será uma tarefa muito, muito, muito complicada. Queremos dar o boa noite e seja bem-vinda, Amélia. Muito boa noite, Amélia. Boa noite. Mana amiga! Mana amiga, olha, desculpa lá o atraso, mas eu tive que fazer aí umas coisinhas e, enfim, sabes como é que é, não é? Não tive a inteligência de ligar o debate, pelo menos ia ouvindo, de maneiras que, não sei se estão na primeira parte em que estás a falar. Eu também acabei por me atrasar um pouco, ouvindo uma conferência sobre Cabral. Também, né? Ainda bem. Estão a falar, então começaram o debate por Moçambique. Exatamente. Sim. Pátria, né? Pois, hoje por acaso eu vi aqui na CNN, creio, acho que não é falso, que parece que o Venâncio Mondlane vai aderir ao governo de... Não, ele deu uma entrevista hoje mesmo à France Press, em que esclareceu isso, que diz que não tem nenhum interesse, porque é assim, Mondlane é um jovem politicamente muito inteligente. Pronto. Gostemos ou não da ideologia, isto é outro campo, mas politicamente ele é muito inteligente, e ele sabe, como ninguém, que se entra para o governo do Chapo, hipoteca o capital que tem. E ele sabe que é uma questão de tempo, vai ser presidente de Moçambique. E então, para isso, precisa de manter a coerência que é o seu grande trunfo. Aliás, essa coisa então, que os angolanos não têm, coerência. Então, né? a CNN deu, mas já a CNN já se desmentiu? Não, e nem o Venâncio vai perder tempo a telefonar e a escrever para o Marcelo e para o Montenegro, para a CNN desmentir. Não, isso só quem não tem capital nenhum é que faz isso, né? Sim. Claro, mas... Ele deu entrevista à France Press, em que não disse estou a desmentir, mas disse claramente que não vou fazer parte desse governo. Ficou com Sim, problema. porque eu já me estava até a sentir mal, não é? Porque se ele fizesse uma coisa dessas, seria corresponsável pelas quase 300 pessoas que morreram. Mais de 300 pessoas. Já mais de 300 pessoas, não é? Felizmente. Porquê? Porque um dos problemas que nós, os africanos, temos, generalizando, porque há sempre exceções cada vez mais raras, é mesmo a coerência, não é? O nosso problema é o problema da coerência, aliado já aos inimigos internacionais todos que temos, porque não se percebe bem, não se percebe qual é o interesse da CNN em inventar uma... Olha, Amélia, eu não terminei de saudá-la. Estavas preocupado com o penteado. Eu saudei primeiro. Assim, eu tenho que dizer que mesmo com o lenço está gira, está bonita. Ela é bonita, nasceu bonita. Não, eu agradeço, mas na velhice em que eu estou já nem me incomodo nada com isso. Quando eu era miúda, a Luzia sabe, nós éramos muito vaidosas, a Luzia continua sempre muito bem posta, muito vaidosa, mas eu já perdi mesmo a paciência com as vaidades. Não, Angola tira vaidade, esse país tira vaidade.
Tira a vaidade e país está. tira a vaidade. Epá, e com a cólera que vai por aí, a pessoa fica muito encardida aqui. Estamos todos encardidos, estás a ver? As mentes, o físico, está tudo encardido. Tu sabes que eu me lembro até hoje, quando houve aquele Kizango, como diz o povo, depois, epá, Kizango é um nome que nem é adequado, porque quando se fala de guerra civil, acho que não se pode falar em Kizango. Depois daquela... É subestimar É verdade, temos que respeitar as pessoas que morreram de um lado e do outro, os angolanos. Depois da guerra de 1992, quando foi da guerra aqui em Luanda mesmo, eu lembro-me... eleitoral, sim. Depois, o presidente, na altura, José Eduardo dos Santos, prometeu que haveria uma limpeza grande na cidade, porque os corpos estavam espalhados por todos os lados da cidade. Eu tive um colega na Rádio Nacional, que nunca me esqueço, isso até hoje martela-me assim na cabeça, era um senhor já mais velho, que ele morreu, não foi baleado, ele morreu de ataque cardíaco ao ver alguns angolanos a atirarem-se do prédio abaixo. E a verdade é que, pronto, nunca houve essa limpeza, né? Luanda nunca foi limpa, acho que... Bom, agora então, vê lá, depois da década de 80, não tínhamos um surto de cólera. Agora estamos aí de novo com a cólera, e mesmo assim não estou a ver as preocupações com a higiene. Mas vamos voltar ainda à situação, então, onde estavas, que era da Renamo, não é? Sim, a Renamo, a propósito, Luzia, Mama África, o Mondlane na Renamo, será que vão ter que fazer um congresso se o Mondlane aceitar? Porque se eles avançarem com este projeto, a única posição que podem dar a Mondlane é liderar, porque ele já poderia ser o presidente da Renamo. Como estavas bem a explicar, que tinha o seu, digamos, mentor, o falecido de La Cama. Agora, será que irão lhe colocar, irão lhe dar o cadeirão do partido? Há muitas vozes na Renamo que pedem isso, mas nós temos que olhar para o que é a Renamo. A Renamo é um partido que foi criado com o apoio do Ian Smith na Rodésia, Zimbábue agora, do regime racista do Ian Smith e da África do Sul. E foi criado para contestar o regime do Samora Machel. Na altura, o presidente era Samora. Mas foi criado, sobretudo, numa base tribal, ou numa base regionalista, se quisermos. Por isso, a questão do afastamento ou do impedimento do Mondlane, uma das razões é exatamente regional. O Mondlane não é do centro e as lideranças, as cúpulas da Renamo têm sido do centro. O Mondlane, ele, apesar de ter nascido no centro, ele é filho de gente do sul e tem um apelido de gente do sul. Em Moçambique, as questões regionalistas são mesmo sérias. São sérias a nível de famílias, a nível de partido, a todos os níveis. E então, essa foi a razão, na minha perspectiva, a razão principal porque o Venâncio acaba por não ser aceite. E o Sufo Momad, que queria continuar com os privilégios de líder da oposição, porque o líder da oposição em Moçambique tem um estatuto de quase uma espécie de terceira figura do Estado, ou segunda figura do Estado, depois do presidente da República, que é ao mesmo tempo o chefe do governo. Só que agora não tem a maioria no parlamento, muda um pouco o quadro, não? Pois, o segundo partido mais votado é uma estrela, tem um orçamento que gasta, que não precisa prestar conta, um orçamento de milhões que não presta conta, tem direito àquelas mordomias de residência oficial, existe até residência oficial do líder da oposição, uma casa XPTO, cheia de empregados, com guarda-costas, polícia, etc. Tudo isso à custa do erário público. E o Sufo queria manter isto. Aproveitou o facto da organização que ele liderava ter esse problema regionalista
para, de certa forma, aqui e ali, nos meandros da própria política, impedirem o avanço do Venâncio, porque já era público para toda a gente que a figura política mais popular de Moçambique já era o Venâncio. A Renamo preferiu o suicídio, né? Porque isso é um suicídio político, do qual dificilmente sairá, a não ser que o Venâncio aceite liderar a Renamo. Eu não acho que seja uma coisa fora de equação. Amélia, volto para si, para concluirmos este capítulo Moçambique. Na tua visão, o que é que esperas que Moçambique, o que é que esperas que poderá acontecer com Moçambique? Um Chapo com baixa na popularidade, o povo que continua a clamar a Mondlane e o país continua, a vida não para. Que Moçambique vamos ter, segundo a tua leitura, Amélia? Pois eu ouvi atentamente a Luzia, e a Luzia domina muito melhor do que eu esse dossiê moçambicano. O problema de Moçambique e de Angola e da África em geral é o mesmo problema. São sempre os interesses ocidentais. Eu não sei qual vai ser o desfecho, mas não acredito que a bocado a Luzia diz que mais cedo ou mais tarde Mondlane poderá vir a ser presidente de Moçambique. Tudo é possível. A história é imprevisível, tudo pode acontecer, mas para já eu não acredito muito nisso, porque são esses interesses ocidentais que ditam sempre o que acontece nos nossos países. Portugal tem interesses muito fortes em Moçambique. A França, agora, está aí, acho que até a França até se deu ao luxo de contratar exércitos estrangeiros, né, para tomar conta dos seus interesses económicos, ou a Total, que dá no mesmo. E depois os Estados Unidos terão também, não é à toa que os Estados Unidos põem dinheiro aí em Moçambique. Houve uma altura até que Moçambique vivia praticamente das ajudas dos Estados Unidos, daí aquele processo quando decidiram roubar essas ajudas que originou depois as dívidas ocultas, não é? Então, eu não estou a ver, porque quer dizer, e nós olhamos e nós vemos o Nyusi, ou este Chapo, o Nyusi, nunca disse coisa com coisa, nem sequer no capítulo do futebol, que as criancinhas com 5, 6, 7 anos já falam de futebol, o Nyusi nem de futebol sabe falar. Aliás, ele nem sequer soube aldrabar os moçambicanos ou enganar sobre os votos, porque ele disse não, o Mondlane teve 14 milhões ou não sei quantos votos, e não, foi a Frelimo, quer dizer, o indivíduo não tem nem capacidade sequer para mentir, porque mesmo para mentir com jeito é preciso ter essa capacidade. E eu ouvi atentamente muitos discursos de Filipe Nyusi, e não é normal que uma pessoa tão despreparada, mas tão despreparada, tenha chegado aonde chegou, tenha ficado como presidente 2 mandatos. Isso não, na minha cabeça, isso não bate certo. O Chapo, acho que até já teve problemas de coração agora com todos esses tumultos, mas a mim o que me parece é que no lugar de presidentes, infelizmente a África tem capitães do mato, não tem presidentes. Tem o capitão do mato, fazendo aqui uma metáfora com o tempo da escravatura. Está a ver o homem avançado do branco, né? Que toma conta dos pretos. E depois tem aqueles vários cipaios, tem o preto da senzala grande, da senzala pequena. E a mim, digo-te sinceramente, temos capitães do mato ao invés de termos presidentes. E são essas porque eles depois dizem, mas não se pode fazer a política em África sem
contar com essas potências ocidentais. Santa paciência. Isso eu, honestamente, eu não sou política, sou apenas uma jornalista, uma mulher que leio muito e me pergunto, mas por que é conosco africanos que não podemos fazer política de forma independente, com ética, com honestidade, se os asiáticos podem? Não é? Se os próprios europeus, pelo menos os da parte ocidental, puderam, mesmo com o plano Marshall, os Estados Unidos é que os recuperaram economicamente, mas eles conseguiram manter as suas identidades. Só nós, os sul-africanos, é que temos problemas identitários. Não. É porque alguma coisa falha com os capitães do mato. É preciso procurar presidentes, de facto, porque os capitães do mato que estão no poder não vão resolver nada. Eu confesso que não estou a ver o Venâncio Mondlane, lamentável mesmo, porque as mudanças fazem bem. As mudanças são sempre positivas, não é? Já vimos que Moçambique está na miséria em que está. Não faz sentido que depois de tudo aquilo que aconteceu com a Renamo, há bocado a Luzia só se referiu até às benesses que tem o presidente da Renamo, mas nós sabemos que para além disso a Renamo recebe mesmo descaradamente dinheiro do Estado moçambicano, e quando eu falo do Estado, falo de todos os moçambicanos, né? Porque o Estado todo mundo, eles recebem mesmo, e creio que isso também terá incomodado ainda mais o Venâncio Mondlane. Acho que ele não pactuava, não estava de acordo com esse dinheiro que a Renamo recebe por baixo da porta, né? Ou sei lá como é que se... Enfim, acho que foi também um grande problema para ele, essa falta de ética, de moral, de tudo, porque a Renamo depois até acabou, já não é mais oposição, né? Quando a oposição recebe dinheiro por debaixo da mesa, a coisa fica muito complicada. Então, eu não vejo mesmo, e depois, conforme se apresenta agora o quadro internacional, não vejo saída para Moçambique. Acho que as manifestações vão continuar. Creio que Mondlane terá que ter... Bom, ele deve ter alguém que o está a apoiar. A coragem que ele teve em voltar ao seu país deve ter algum apoio. Eu pesquisei, não vi nada, não consegui inteirar-me sobre isso, mas deverá haver alguém que estará a proteger Moçambique. E com a Frelimo eu acho que também não se brinca muito, porque eu já li alguns que quem vitimou a história de como Samora morreu não é como contam. Parece-me que quem apagou as luzes do aeroporto foram eles mesmos. Não foram os sul-africanos ou o piloto que estava bêbado, o soviético, como queriam fazer contar. Acho que é um caso muito complicado. Muito mais complicado do que aquilo que nós podemos imaginar. Mas não vejo grandes chances para Mondlane governar em Moçambique por causa do capitão do mato e de quem protege o capitão do mato, né? Não estou a ver, porque esses não vão largar os interesses que eles têm, e ainda por cima a situação lá vai se deteriorar, porque o Qatar vai baixar o seu preço do gás, não é? E Moçambique vai ter que baixar muito mais se quiser vender. Então não sei como é que eles vão... Não é que os catarenhos depois vão buscar o gás Creio que é o Qatar, né? dos moçambicanos? Não, eles também acho que vão entrar no mercado, ou já estão a vender o que têm, ou vão vender o que têm, não é? E portanto o Moçambique vai ter que vender muito mais baixo. Olha, então, e também não estou a ver o Ruanda a sair de Moçambique. Não estou a ver, e não sei mesmo até como é que o Venâncio Mondlane se vai manter vivo, como é que... É muito complicada a situação em Moçambique. Não sei como é que vai ser, eu até nem sei como é que o homem ainda está vivo, teve a coragem de voltar para lá. Não, ele vai estar vivo. Acreditamos eu espero que ele estará... sim.
Eu Uhum. acredito que ele que tenha as costas quentes, mornas, pelo menos mornas, né? Uhum. Porque é um desperdício. O problema é que o capitão do mato, para manter o bocadinho que os ocidentais lhe dão, porque depois nós vamos ver a história da África, o dinheiro nem sequer fica com os capitães do mato. O grosso do dinheiro fica mesmo com os estrangeiros. E é isso que a mim me dói, quer dizer, é que nem sequer se fossem eles ainda a ficarem com as riquezas de facto, né? Se Uhum. fossem eles mesmo a ficarem com o dinheiro todo ou com o 90%, não, a maior parte do dinheiro fica mesmo com os estrangeiros. Por isso é que a mim me admira. Como é que não nasce um movimento africano de verdade? Quer dizer, como é que a União Africana não consegue tomar nas mãos os processos eleitorais, perdão, e estabelecer regras, não é? Uhum. Dizer, epá, a partir de agora, os processos eleitorais estão sujeitos a determinadas regras e temos de acabar com essa corrupção na forma como o processo é conduzido. Os europeus, mal ou bem, têm-se entendido. Veio agora esta guerra da Ucrânia, houve ali grandes problemas, mas se eles não tivessem criado a União Europeia, eles já teriam feito guerra há muito mais tempo, lá entre eles mesmo ocidentais, que não é à toa que a União Europeia Vamos recebeu o voltar, prémio. Amélia, vamos voltar para a Europa e política internacional, mas falando dos capatazes, falando do capataz, não é? Não, capitão do mato, não capataz, o capitão Dá do para ser mato, uma coisa, dá no mesmo. está no mesmo. Vai dar no mesmo, não é? Porque é uma tristeza nós vermos, é uma tristeza nós vermos, porque isso é o que a gente vê. Nós não Agora, vemos ninguém preocupado realmente. Moçambique, eu uma altura pensava, não, mas Moçambique vai mais avançado do que nós, porque as eleições estão separadas, a escolha do presidente, a escolha dos governadores, dos municípios, e não sei. Quando fui aprofundar, tudo bem, eles fazem eleições autárquicas, fazem, mas e depois? Repassam a verba para as autarquias? Não repassam. Fazem no papel praticamente, mas na prática não funciona. Está a ver? uhum, Eles fazem aí o carnaval para contentar os ocidentais e tal, e dar uma imagem totalmente falsa. O que é que importa você ter autarquia, se a autarquia não funciona porque o governo central não reparte as verbas ou não arranja políticas para que as verbas venham mesmo do município, né, do distrito, lá uhum, o que for, da autarquia, pronto. E não uhum. funciona. Ok. Fazem, na prática estão como nós. Olha, Olha, pelo menos nós não Amélia, temos autarquias, pronto, mas eles têm, mas não funciona, porque o capitão do mato não redistribui as verbas. É uhum. complicado, não é?